Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? A tia Aline está aqui para a nossa aula de matemática. Lembra que na aula passada nós começamos a falar sobre medidas, né? E a tia explicou para você que o ser humano, ele fez o que? Ele criou várias formas de fazer medições. Lembra que a tia Aline falou para vocês que quando a mamãe fala assim, olha, hoje você vai comer uma conchinha de feijão, que ela vai colocar lá no seu prato, é uma forma de medida. Ou quando ela fala que vai colocar uma pitadinha de sal no arroz, também é uma forma de medida, certo? E a tia Aline deixou uma atividade para vocês, e é isso que nós vamos ver agora, fazer a correção e continuar. Vocês vão abrir aí o livro na página 92, certo? E aí perguntava, que partes do corpo podemos utilizar para fazer medições? Lembra que nós falamos? Uma delas é o quê? A tia vai colocar aqui algumas, e aí vocês também podem ter feito, né, uma outra, tudo bem? Aqui, o palmo, lembra que a tia falou? Palmo, como era feita do palmo, que era da pontinha do dedo polegar até a pontinha do dedo mínimo, com a mão bem aberta. O que mais? No nosso livro falou que além do palmo nós podemos utilizar o quê? O passo. Lá no nosso livro, tia, falou que eu posso usar o passo. E o que mais? A tia, lá no nosso livrinho também falou do pé. Com o pé, como é que a tia explicou que fazia? Era pegando do calcanhar à ponta do dedão, não é isso? Tudo bem? E a tia vai apagar aqui. Ah, tia, mas eu encontrei e eu fiz de uma outra ordem. Mas se você utilizou, é uma parte do corpo, como perguntou, então, tudo ok, certo? E aí a tia Aline deixou para vocês uma outra atividade. Nessa aqui ela é uma resposta pessoal. Por que, tia Aline? Porque aí você ia fazer uma experiência com 4 pessoas aí da sua casa, né? E você ia medir, utilizando o palmo, né? Quantos palmos mediria a pessoa mais alta? Aí você iria anotar, né? Em seguida você ia utilizar o palmo, né, do aluno medidor. Ia medir a criança que era mais, a pessoa que era mais baixa, perdão. E aí ia anotar, certo? E depois vocês iriam fazer o quê? Né? Aí são respostas pessoais. Você iria o quê? Comparar os valores que vocês conseguiram encontrar, né? Aí lá no A perguntava, ao comparar os valores encontrados, será que era possível determinar que as duas pessoas medidas, quem era o mais alto? E aí, será que vocês conseguiram, né? Não é possível por quê? Por que será que não era possível, né? A tia vai só, você pode ter encontrado uma outra resposta, porém, né? Pois não foi utilizado o mesmo palmo. Lembra que vocês iriam trocar quando fosse medir? Então, como não foi usado o mesmo palmo de medida, dificilmente o resultado poderia ser o mesmo. Certo? E aqui, como podemos saber, utilizando o palmo como medida, quem é o mais alto? E aí, para que vocês conseguissem saber, né, vocês iam ter que utilizar o mesmo palmo. Então, a mesma pessoa, ela iria ter que medir tanto a pessoa mais alta como a pessoa mais baixa, certo? Porque se cada um fosse medir, iria dar diferente. Por quê? Porque cada um tem uma medida de palmo diferente, depende do tamanho da mão de cada um, certo? E aí vocês iriam usar o palmo da mão de vocês, né? Também é uma resposta pessoal. E escolher aí um objeto na casa de vocês e iriam fazer uma medida. E depois vocês iriam anotar aqui essa medida, né? Também ela é uma resposta o quê? Pessoal, né? E aí lá na 3 também. Lá na 3, né? Vamos medir alguns objetos. E aí na casa de vocês, vocês iriam fazer o quê? A tia Aline sugeriu que vocês iriam aí medir, utilizando o palmo da mão de vocês, né? Quanto media o livro de matemática. E aqui vocês iriam colocar a resposta. Ah, tia, eu coloquei uma resposta, o meu coleguinha colocou outra. A minha vai estar errada? Não. Até porque as medidas de palmo, a medida
ela é o quê? Diferente, vai depender do tamanho da mãozinha, da sua mãozinha, da mãozinha do seu colega, tá bom? O comprimento do seu caderno, né? Vocês iriam medir primeiro, né? Depois, quanto media o caderno? Em palmos, né? E depois, a largura de uma cadeira aí, da cadeirinha que você senta para fazer atividade em casa, quanto mede, certo? E aí vocês depois iriam colocar aqui a resposta. Vocês iriam colocar nessa tabela, preencher essa tabela com as medidas que vocês encontraram, né? Lembrando que a tia não escreveu porque ela é uma resposta pessoal. E aí depois vocês iam, compare o seu resultado com o resultado de seus colegas. Né? No caso, a tia sugeriu aí que você fizesse essa medição com a ajuda de um adulto e depois vocês iriam comparar esse resultado, certo? Tia, eu fiz eu e meu pai, ou eu e a minha mãe. E aí, depois quando vocês foram comparar, será que vocês encontraram a mesma medida? Né? É provável que não. Por quê? Porque cada medida ela é diferente, certo? E aí na 4, agora vocês vão fazer o quê? Agora compare o seu palmo, né? Você iria comparar o palmo seu com o de um adulto aí. Poderia ser da mamãe, poderia ser do papai, certo? E aí pergunta, eles têm o mesmo tamanho? Né? Então é o quê? É provável que não, né? O seu pode ser pequeno, já o da mamãe vai ter, ou do papai vai ter o palmo maior, né? A medida ela é diferente nesse caso. Depois de comparar o seu palmo com o seu familiar, você pode afirmar que o palmo pode ser utilizado sempre? E aí, vocês acham que a gente sempre pode utilizar o palmo ou não? E por quê, né? Então, assim, para a tia Aline, não, né? A tia Aline acredita que não. Por quê? Porque cada medida, como a tia Aline acabou de falar para vocês, ela é diferente. E aí, falava um pouquinho também sobre o passo, né? O que era o passo? Que era a distância, né? Do calcanhar até a ponta do dedão, lá quando nós estamos andando, né? E aí vocês iriam responder algumas perguntas também. Tia, essa aqui também é pessoal, porque vocês iriam aí medir alguns objetos da casa de vocês, né? A tia Aline até sugeriu que aqui vocês poderiam medir a distância da porta, aí a distância na sala de vocês, né? Depois, aqui, em vez do quadro, vocês poderiam medir a da televisão, né? Em seguida, lá vocês poderiam fazer aqui o quê? A distância da porta para a janela, né? E aí vocês iriam colocar o resultado, certo? Isso medindo em passos. A minha televisão fica dessa altura, eu vou fazer uns passos assim caminhando. Aí você iria anotando quantos passos você deu. E aí você iria fazer isso junto com a ajuda de um adulto, né? E depois vocês iriam comparar esses valores, né? Será que vocês encontraram os mesmos valores? Como vocês poderiam encontrar as mesmas medidas? Lembra que a tia falou? Então aqui também é uma resposta o quê? É uma resposta pessoal, certo? E aí, para hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o pé. E aí vai ter uma historinha que a tia vai ler aqui para vocês, né? Sobre o rei. Deixa a tia ler aqui um pouquinho para vocês. O nome da história é O Rei Mandão. No reino muito distante havia um rei mandão. Certo dia, ele pediu a um servo que comprasse um tecido amarelo com 20 pés de comprimento. No reino distante de tudo para fazer, lá com 20 comprimentos, lá no reino muito distante. Para que ele queria esse tecido? Ele queria para fazer uma blusa. O servo prontamente seguiu viagem e depois de 2 semanas ele voltou com o tecido. E aí, quando ele chegou, o rei mandão, ao medir o tecido, viu que tinha apenas 12 pés e ficou furioso.
ele pediu ao servo que voltasse ao reino distante de tudo e trocasse aquele pedaço de tecido por outros de 20 pés. Além disso, ordenou que olhasse o rei do reino distante de tudo, medindo o tecido. Chegando lá, o rei do reino distante de tudo abriu o tecido no chão e conferiu na frente do servo que o tecido tinha 20 pés, conforme havia sido pedido. O rei então chamou os sábios e perguntou: o que poderia estar acontecendo? E os sábios logo responderam: cada rei tem um tamanho de pé. Quando mediram o tecido, encontraram tamanhos diferentes. E assim, eles descobriram que não poderiam usar a medida do pé do rei como medida padrão. Por quê? Igual a tia falou, né? Para vocês, na medida lá do palmo, cada um tem a sua medida, né? A sua medida. Da mesma forma é com o pé. As medidas, elas são o quê? Elas não podem ser padrão, elas são diferentes. E aí vai ter esse joguinho aqui para vocês, né? Na realidade aumentada, que fala unidades de medida, né? Vai ter um videozinho aí contando uma historinha, né? E vocês vão clicar em cima e vão descobrir. E ele fala um pouquinho da história do rei. Olha aqui, ó. E ele vai mostrando aqui, ó. Com os passos. Aí vocês vão observando aí, né? Que ele vai encontrar mais uma na frente. Olha aqui, olha. Né? Olha a diferença no passo de cada um, certo? Então vocês vão dar uma olhadinha aí, né? Vão assistir o vídeo, tá bom? E aí depois vocês vão aqui para a atividade que está aí na mão na massa. Para essa atividade aqui na mão na massa, vocês vão precisar destacar lá da página 23, certo? Do material de apoio de vocês, essa imagem, né? Tem a imagem do rei mandão, né? Que é esse pé maior, e do reino distante, que é esse menor. Utilizando essa medida aqui, né? O que é que está pedindo? Né? O pé do rei mandão e o pé do rei distante de tudo. Utilizando esses moldes, né? Vocês vão chamar aí um adulto, ou a mamãe, ou o papai, e vão fazer a medição aí, utilizando essas duas medidas na casa de vocês. Vocês vão medir aí, ó. No caso aqui tem um quadro, mas aí na casinha de vocês, vocês vão medir aí, pode utilizar a TV, né? Uma mesa, a porta e a distância da janela até a porta. E vão anotando aí. Vocês vão fazer utilizando o quê? Essas duas imagens, o pé do rei mandão e o pé do rei do reino distante de tudo. São essas duas medidas que vocês vão utilizar para fazer essa medição. Por que que você vai pedir e vai fazer junto com a mamãe, junto com um adulto aí, ou com o papai? Porque depois, lá na letra A, vocês vão fazer uma comparação. O que aconteceu com o registro das linhas da tabela? Né? E aí? E por que que isso aconteceu? Tá bom? Então, vocês vão aí utilizando. E aí vocês vão respondendo, peça ajuda aí e vão preenchendo aí a tabela. Depois que você preencher a tabela, aí vocês vão observar, né? O registro das linhas da tabela, né? Será que foram igual? Será que aconteceu alguma coisa diferente? Certo? E aí, por que que aconteceu? E aí na próxima aula a tia Aline vai explicar para vocês direitinho o porquê das diferenças que vocês encontraram, certo? E aí vocês vão abrir a ficha de atividade de vocês lá na página 61, né? E vai ter essa atividade aqui para vocês. E aí vocês vão, o quê? Primeira coisa, fazer o nome de vocês e colocar a data, 14/7. E depois vocês vão completar utilizando essas duas palavrinhas, maior ou menor. Não importa o tamanho da pessoa, seu pé é sempre maior ou menor que o seu passo? Aí depois, seu passo é sempre maior ou menor que seu pé? Aí vocês vão responder.
Seu braço é sempre que seu palmo. Aí você vai colocar aí. Se é maior, se é menor. Na letra D, seu é sempre maior que. O E, seu é sempre menor que. No caso dessas duas aqui, ela vai ser pessoal, a D e a E. Vocês vão escolher aí, né, alguma parte do corpo que vocês querem utilizar e vai colocar. Se eu for usar meu braço, se eu for fazer que nem lá no primeiro, meu braço, a tia Aline fosse colocar, meu braço é sempre maior que, aí eu vou colocar lá outra parte. Essa é uma resposta pessoal, certo? E aí depois vocês vão lá para a questão 2. Vocês vão escolher aí 4 objetos ou lugares aí do ambiente que você está, né? E vão medir utilizando o palmo, depois os pés e os passos. E vão registrar, certo? Na tabela, vocês vão colocar o objeto escolhido por vocês e quanto deu a medição dele, a medida dele feita em palmos. Depois, o objeto e quanto deu a medida dele feita em pés. O passo, certo? Da mesma forma. E aí, em seguida, vocês vão passar aí e vão lá para a próxima, né? Lá no 3. Os pais de Carlos estão reformando a casa e comprando móveis novos, mas com as mesmas medidas dos móveis antigos. Na hora de tirar as medidas para comprar os móveis certos, perceberam que estavam sem nenhum instrumento de medida convencional. Carlos se lembrou das aulas de matemática, em que usou partes do corpo para medir. Eles precisavam das seguintes medidas: da mesa de jantar, da largura da parede, né, do sofá. Como Carlos e sua família podem descobrir essas medidas? Como será que eles podem descobrir a medida da mesa de jantar? A largura da parede? E o sofá? E vocês vão colocar aqui, certo? E aí depois vocês vão lá para... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Lá para o 4. Lá no 4 fala que o Renan, o que foi que o Renan fez? Deixa eu voltar. O Renan mediu o comprimento do campo de futebol. E o que foi que aconteceu quando o Renan mediu? Aí vocês vão descobrir aqui. O Renan, ele mediu, né, o campo de futebol usando passos e depois com os pés. A quantidade de pés para a medição foi maior ou menor que a quantidade de passos? E aí? Vocês vão colocar aí. E o porquê que isso aconteceu? Tudo bem? E aí vocês vão responder essa atividadezinha, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, vocês vão mandar tanto para a tia Aline, né? A tia vai conversar aqui um pouquinho com vocês agora, certo? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem no grupo, tanto para a tia Aline como para a tia Jaqueline, que na próxima aula nós tiramos essas dúvidas, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.